Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Jordi, professor de Física do ESAG, e hoje vamos falar de um assunto aí bem importante para os vestibulares, que é a refração da luz. Então vamos começar falando sobre o conceito de refração. O que é a refração da luz? Refração é mudança no meio de propagação da luz, que vem, atenção agora, sempre acompanhada de mudança no quê? Na sua velocidade de propagação. Gente, cuidado, porque muitas pessoas pensam que a característica que sempre acontece na refração é o desvio. Isso não é verdade. A única coisa que a gente sempre pode falar que acontece numa refração da luz é a mudança na sua velocidade de propagação. Mudou o meio de propagação, mudou a velocidade. E justamente para a gente analisar essa mudança de velocidade, a gente vai trabalhar com um parâmetro chamado índice de refração, no caso aqui, índice de refração absoluto, que a gente vai chamar de N. E o que é esse N, índice de refração absoluto? É a razão entre C e V. C é a velocidade da luz no vácuo, que é o maior valor que a luz pode ter de velocidade, 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, ou seja, 300 milhões de metros por segundo, é o meio no qual a luz tem a maior velocidade possível. E o V, gente, é a velocidade da luz no meio para o qual você está calculando o índice de refração. Então, quando você calcula o índice de refração, você está comparando a velocidade da luz no vácuo com a velocidade da luz naquele meio. Na verdade, você está medindo quantas vezes a luz é mais rápida no vácuo do que naquele meio. Nossa, professor, mas é mais rápida no vácuo? É, a maior velocidade é sempre no vácuo. Bom, como você está dividindo duas velocidades, esse N é adimensional, ou seja, ele não tem unidade. No vácuo, ele vale 1 porque você vai dividir C por C, vai ficar igual a 1. Um valor que a gente usa bastante, né? Para o ar a gente pega aproximadamente 1. Na verdade é 1,000 alguma coisa, a gente aproxima para 1. E para outros meios, o N é sempre maior que 1. Então nunca você vai calcular um índice de refração absoluto e dar menor que 1. Ah, professor, e se eu calcular e eu achar um valor menor que 1? Então você apaga porque você errou. Por que não pode ser menor que 1? Por aquilo que eu já falei, a velocidade da luz no vácuo é sempre maior do que no meio que você está calculando. No máximo vai ser igual se for o próprio vácuo, então para outros meios o N é sempre maior que 1. Beleza até aí? Bom, agora que a gente sabe o que é o índice de refração absoluto, aliás, uma dica, pessoal. Para nós, em ótica geométrica, o que caracteriza o meio? Resposta: o índice de refração do meio, tá certo? É isso que vai caracterizar para a gente o meio em ótica geométrica. Então, por exemplo, se você pega um problema, um exercício, e o cara fala que tem dois meios com o mesmo índice de refração, para nós não são dois meios, é o mesmo meio. Porque o que define o meio para a gente é o índice de refração. Bom, agora que a gente já falou desse parâmetro bem importante, falar um pouquinho sobre a refração propriamente dita. Então eu fiz aqui um desenho de uma refração. Então você tem aqui uma superfície que separa dois meios. Cada meio tem um determinado índice de refração, N1 e N2, do meio 1 do meio 2. Aí você tem um raio de luz incidente, que é o que está chegando. Esse raio de luz passou para o outro meio, é o raio de luz refratado. Exatamente aqui no ponto de incidência, a gente desenha a nossa já tradicional reta normal, a superfície, exatamente no ponto de incidência. Então, essa reta normal, ela forma 90 graus com a superfície no ponto de incidência. E a partir da normal, a gente pode definir dois ângulos. O ângulo de incidência, que é formado entre o raio incidente e a normal, e o ângulo de refração entre o raio refratado e a normal, ok?
Então esse é o esqueminha aí básico de uma refração. E a refração da luz, pessoal, ela obedece a leis, que no caso são duas. A primeira lei da refração, ela fala que o raio incidente, o raio refratado e a normal sempre são coplanares, ou seja, elas sempre estarão contidas no mesmo plano, tá? Ou seja, nunca você vai ter uma situação, por exemplo, que o raio chega aqui, bate, por exemplo, e vem para cá. Então, o I, o R e a normal sempre no mesmo plano. Agora, gente, tem a segunda lei, que essa cai e cai pra caramba aí em prova, em vestibular, que é a nossa famosa lei de Snell-Descartes, que diz que para toda refração, se você fizer o produto N1 seno de I1, lembrando que I1 é o ângulo entre o raio incidente e a normal, vai ser igual a N2 seno de I2, ângulo formado pelo raio refratado e pela normal. N1 seno I1 igual a N2 seno I2, isso vale para toda a refração. E mais uma vez, ó, cuidado, os ângulos, geralmente em ótica geométrica, os ângulos são formados com a normal, hein? Cuidado com isso. Bom, a partir daí, a gente pode estudar o desvio na refração. Então, eu separei aqui em 3 situações, tá? Primeira situação, quando o raio de luz passa do meio que tem um N menor para o meio que tem um N maior. Gente, pensa comigo, ó. Toda vez que você tem um produto constante, a gente fala que as grandezas elas são inversamente proporcionais. Ou seja, se você passa do meio que tem um N menor para o meio que tem um N maior, o que acontece? Ó? Se você aumenta o índice de refração, o que tem que acontecer com o seno? O seno ele tem que diminuir. Tá certo? De novo, se você passa de um meio que tem um N menor para o meio que tem um N maior, o seno tem que diminuir. Como nós aqui estamos trabalhando com ângulos entre 0 e 90 graus, se o seno diminui, o ângulo também tem que diminuir. Porque entre 0 e 90, quanto maior o ângulo, maior o seno. E como o nosso ângulo é formado com a normal, qual que é a consequência disso, gente? A consequência é que quando passa do meio que tem um N menor para o meio que tem um N maior, como o seno diminui e o ângulo também diminui, e o ângulo é formado com a normal, o desvio que esse raio de luz sofre é aproximando-se da normal. Então aqui, ó, no caso, né, nesse desenho que eu fiz, o N1 é o N menor e o N2 é o N maior. Então, quando o raio passa do N menor para o N maior, ele vai desviar de que maneira? Aproximando da normal. Tudo bem? O segundo caso é o caso contrário, se o raio passa do N maior para o N menor. Ó, se você já estudou um pouquinho de ótica geométrica, você vai lembrar de um princípio, que é o princípio da reversibilidade dos raios de luz. O que diz o princípio da reversibilidade? Que a trajetória do raio de luz não depende do sentido de propagação. Então, se o raio de luz tem uma trajetória para ir de um ponto até outro, se ele trocar o sentido, a trajetória vai ser a mesma. Então, se eu imaginar uma luz que vem daqui para cá, ela vai seguir a mesma trajetória aqui também. E aí o que acontece? Se esse N é o N maior e esse N é o N menor, quando a luz passa do maior para o menor, é exatamente o caso contrário, né? O que acontece do N maior para o N menor? Você diminui o N, tem que aumentar o seno, tem que aumentar o ângulo, então o desvio de que maneira que é? Afastando da normal. Gente, é só você inverter o primeiro caso. Do menor para o maior, aproxima da normal, e do maior para o menor, afasta da normal. Só que aí vem a pergunta, né? Pô, professor, mas você não falou no começo hoje que a principal característica da refração não era o desvio e sim a mudança da velocidade? Sim.
Refração é mudança no meio de propagação da luz, que vem sempre acompanhada de mudança na velocidade de propagação. Ah, então quer dizer que isso que a gente falou do desvio agora, não é sempre que acontece? Não, pessoal, não é sempre. É quase sempre. Não é sempre por causa de um caso, por causa de uma exceção. E sabe qual é a exceção? A exceção é o que nós chamamos de incidência normal. Na incidência normal não há desvio. O que seria a incidência normal? Incidência normal seria você imaginar, por exemplo, um raio de luz que incide perpendicularmente à superfície. Como esse caso que eu estou mostrando para vocês aqui agora. Incidência normal significa que o raio ele está incidindo exatamente sobre a normal. Ó, cuidado com o que vocês vão me responder, hein? Quanto vale o ângulo de incidência aqui? Se você respondeu 90, tá errado, hein? O ângulo de incidência aqui é 0. Porque lembra que o ângulo é formado com a... Isso mesmo, normal. Então o ângulo de incidência é 0. Gente, vamos para a lei de Snell. Seno de 0 é 0. E se dá 0, vezes 0 dá 0 aqui. E se você tem 0 de um lado, você tem que ter 0 do outro lado. E a única chance de dar 0 desse lado é se o seno também for 0 e o ângulo também for 0. Ou seja, na incidência normal, o raio ele atravessa sem sofrer desvio. Ah, professor, mas a velocidade dele muda? Com certeza. Porque a principal característica da refração, que repito, sempre vai acontecer, é a mudança de velocidade. Bom, pessoal, e agora vamos fazer um exercício então para a gente aplicar o que a gente acabou de ver. Eu coloquei aqui um exercício para a gente fazer. Vamos ler o enunciado junto aqui, ó. Um raio de luz monocromático significa que é um raio de luz que vai ter uma cor só. Portanto, ele não vai sofrer dispersão luminosa, não vai separar em mais de uma cor. Incide sobre uma superfície plana que separa dois meios, 1 e 2, cujos índices de refração são, respectivamente no caso, né, N1 igual a 1 e o N2 igual a raiz de 3. Sabendo que o ângulo de incidência é I1 igual a 60 graus, calcule o ângulo de refração. Aqui tem uma coisa bem importante, que o nosso ângulo, tanto de incidência como de refração, a gente tem que lembrar que é sempre formado com a normal. Então você pega o raio, o ponto de incidência dele, né, o ponto que ele incide na superfície que separa os dois meios, você desenha uma reta perpendicular a essa superfície e o ângulo é formado pelo raio e pela normal sempre. Cuidado com isso. Então, ângulo de incidência, a gente tem os índices de refração dos dois meios e ele está perguntando aqui para a gente o ângulo de refração. E para resolver esse problema é aplicação direta da lei de Snell. E a lei de Snell, ela nos diz que N1 seno de I1 igual a N2 seno de I2. Novamente tomando cuidado em pegar sempre os ângulos formados com a normal. Então ele deu para a gente o N1, que vale 1. Então apesar dele não ter citado no enunciado, provavelmente o meio é o vácuo ou o ar, né? Porque para o vácuo N é igual a 1 e para o ar é aproximadamente igual a 1. Vezes seno de I1, que no caso aqui foi dado 60 graus. Você tem aqui o N2, que é raiz de 3, vezes o seno do I2. Vamos lá, quanto que vale o seno de 60? Seno de 60 vale raiz de 3 sobre 2. Aliás, esse é um dado que ele poderia ter fornecido, se você não lembra de cabeça, vou até colocar aqui, ó. O seno de 60 é raiz de 3 dividido por 2. Então vai ficar 1 vezes raiz de 3 sobre 2, que vai dar o próprio raiz de 3 sobre 2, igual a raiz de 3, que multiplica seno de I2. Bom, o que vai acontecer aqui é o seguinte, né? Você corta a raiz com a raiz, sobra 1,
Então aí você vai ter que o seno do I2 é igual a meio. E aí eu pergunto para vocês, gente, qual é o ângulo cujo seno vale meio? No caso, o ângulo, né, entre 0 e 90 graus. E a resposta é que o ângulo I2 só pode valer exatamente 30 graus. Então, se a gente for desenhar aqui, vai ficar uma coisa assim. Lembrando que o ângulo ele é formado com a normal, como lá é 30 graus e era 60, a gente tem que perceber que esse raio vai sofrer um desvio de que maneira? Aproximando da normal, que aliás era bem de se esperar que acontecesse, né? Porque aqui o N1 é o N de menor valor e o N2 é o N de maior valor. E como a gente viu anteriormente, o que acontece quando passa do N menor para o N maior? O desvio é aproximando da normal, portanto o nosso ângulo de refração I2, 30 graus. Bom pessoal, espero ter ajudado vocês. Até uma próxima. Valeu, grande abraço.